Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Agradeço a Deus pela oportunidade de trabalho e ao convite carinhoso da casa, a fim de que possamos traçar alguns estudos sobre o tema que nós escolhemos. Sempre quando nós fazemos reflexões sobre os acontecimentos da vida, algumas perguntas ou algumas dúvidas nos incomodam, principalmente quando queremos saber se isto poderia ter sido evitado, ou será que o que acontece comigo poderia ser de outra forma? Ou será que tudo o que acontece na minha vida estaria predestinado? Então nós, como seres ainda em aprendizado evolutivo, por não compreendermos em profundidade a amplitude das leis divinas, somos visitados por essas dúvidas. E o nosso propósito é, em estudar o que a doutrina espírita nos fala sobre a questão do determinismo do livre-arbítrio, tirarmos uma conclusão para nos orientar ao longo da nossa vida. Então, aonde começa o determinismo ou aonde termina o determinismo, poderíamos dizer? Onde começa o nosso livre-arbítrio e onde termina também a nossa liberdade de poder agir? São estas as perguntas que nós tentaremos entender esta noite. As leis divinas, elas regulam a nossa evolução. Isso é do conhecimento de todos nós. E quando nós falamos em leis divinas, nós estamos falando do que nós chamávamos de a vontade de Deus. Então, todas as vezes que nós encontramos esta expressão, é a vontade de Deus que está acontecendo, porque tudo que ocorre no mundo e em nossas vidas só ocorre pela vontade de Deus, como está no Evangelho. Nenhuma folha se move ou cai que não seja pela vontade de Deus. Mas nós temos que entender que esta vontade de Deus não é sinônimo da nossa vontade, da vontade humana. A vontade humana é diferente. A vontade de Deus é o que nós podemos sintetizar no conjunto de todas as suas leis em ação. E nós, espíritos, em processo evolutivo, nós estamos inseridos sob a orientação dessas leis. Ou seja, todos nós estamos submetidos à vontade de Deus. Ou seja, estamos submetidos no âmbito de ação dessas leis. E uma das principais leis é a lei de liberdade. A lei de liberdade. A lei de liberdade é uma das leis morais que fazem parte de todo o conjunto de leis que regulamenta a conduta do homem na terra. Então poderemos dividir essas leis nas leis morais, que regulamenta a conduta moral, a ação, a nossa atividade dentro, na própria vida, e as leis terrenas ou as leis científicas, que também são divinas, mas que têm um departamento diferente de ação. As leis terrenas, as leis materiais, as leis científicas, elas buscam orientar e esclarecer o homem no processo de aprendizado intelectual e do funcionamento da sociedade de acordo com a evolução daquele povo. Mas as leis morais não. As leis morais, como dissemos, ela orienta e regula o comportamento do ser humano, do espírito. E são estas leis que
o Livro dos Espíritos se refere, que está lá na pergunta 621, quando Kardec indaga aos benfeitores onde estão escritas as leis de Deus, e eles respondem: na consciência do homem. Então, essas leis, que é a vontade divina sobre nós, estão escritas na nossa consciência. A lei de liberdade, como dissemos, é uma das suas principais leis, porque é ela que se expressa através dessa palavrinha que nós ouvimos falar muito, que é a questão do livre-arbítrio. Quando nós fazemos uma análise evolutiva do homem, desde os seus primórdios, nós vamos ver que a conquista do livre-arbítrio foi uma das maiores conquistas evolutivas que o ser adquiriu. E não poderia ser diferente, considerando que as leis divinas sempre nos impulsionam para o bem, para o progresso, para a perfeição a qual estamos destinados. Quando nós conquistamos esta lei do livre-arbítrio, nós conseguimos expressá-la de uma forma individual, podemos dizer que o homem adquiriu uma maioridade espiritual, como os Espíritos esclarecem no livro Evolução em Dois Mundos. É a conquista da liberdade de poder agir, É como se nós cortássemos o nosso cordão umbilical dentro desse processo evolutivo, e a partir dali, a nossa caminhada, ela seria determinada pela ação da lei de liberdade, pela ação do livre-arbítrio, cujo maior expoente em cada um de nós é o que nós podemos chamar de vontade. Por isso que no início eu disse, a nossa vontade, a vontade humana é diferente da vontade de Deus. Enquanto a vontade de Deus é o conjunto de expressão das suas leis, a vontade humana é a capacidade que cada um tem de direcionar as suas forças, os seus desejos e fazer as suas escolhas. Então, a lei do livre-arbítrio sintetiza isso aí. É a expressão da vontade do Espírito no discernimento de seus pensamentos, de suas palavras e de suas ações. Por que colocamos discernimento? Porque enquanto nós não adquirirmos e não desenvolvermos em nós esta capacidade de saber discernir o que é melhor ou o que não é melhor para cada um de nós, nós estaremos estacionados no ponto de vista evolutivo, porque não conseguimos dar um passo em sinal de progresso e estaremos submetidos a outras leis. As leis divinas, elas são interdependentes, ou melhor dizendo, são interconectadas. Quando você sai de uma, você cai noutra. Elas não agem isoladamente. É como se elas estivessem todas de mãos dadas, formando esta vontade completa para nos orientar. A lei de liberdade, ela caminha passo a passo com uma segunda lei, com uma outra lei, que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é aquela que regulamenta a responsabilidade pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Então, todas as vezes que nós pensarmos na ação da lei de liberdade, automaticamente, conjuntamente, a lei de causa e efeito, a lei de responsabilidade estará caminhando passo a passo. Ou seja, seremos sempre livres para fazer as nossas escolhas, para semear. Mas a lei de responsabilidade ou a lei de causa e efeito determina que nós seremos sempre responsáveis pelas consequências da liberdade que utilizamos. Bem, feito esta introdução, é importante diferenciarmos três conceitos que são muito utilizados.
é a questão do fatalismo absoluto, que é quando diz o seguinte, que os acontecimentos estariam todos predeterminados por um poder sobrenatural e todos nós deveríamos nos conformar com o nosso destino. Ou seja, isso aqui, você nasceu, o que vai acontecer na sua vida vai ser desta forma e você não vai poder mudar. Você tem que aceitar, ou melhor, se conformar com tudo o que vai acontecer na sua vida. Ora, analisando do ponto de vista racional, nós já podemos concluir que o fatalismo absoluto seria a negação do livre-arbítrio. A negação do livre-arbítrio. E as leis divinas demonstram que isto não acontece. O determinismo em si diz que o homem não é livre para agir e está subordinado a muitas contingências e ele não pode fugir. E aí vem as contingências: raça, religião, sexo, educação, saúde física ou mental. Por exemplo, se nós pertencemos a uma determinada religião, a uma determinada raça ou ao sexo que nós renascemos, existem determinadas situações, determinados fatos que são determinísticos que você não pode mudar e tem que submeter-se a esse determinismo. Isso é o que define. E por último, predestinação. Ou seja, um poder divino vai distribuir graças e privilegiar uns em detrimento de outros. E esses três conceitos, eles estão tão embrincados no cotidiano de muitas pessoas, que a gente não se cansa de ouvir isso. Tinha de acontecer, assim mesmo você não pode mudar. Ou então, você vai ter que receber determinada graça e só assim é que sua vida será mudada. Então, esses três conceitos, eles fazem parte da orientação de muitas filosofias e de muitas religiões. Mas nós estamos aqui trazendo um novo entendimento, que é entender onde esse determinismo está presente em nossa vida e onde o livre-arbítrio se faz também atuante para poder alterá-lo. Então, começaremos analisando esta pergunta 851 do Livro dos Espíritos. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados, e o que é que vem a ser o livre-arbítrio? Vejamos a resposta dos Espíritos. Primeiro, eles dizem o seguinte: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Bem, o entendimento aí já está mudando. Veja bem, existe uma espécie de destino, mas esse destino ele é determinado por uma escolha que o Espírito fez antes de reencarnar. Certo? Ele escolheu determinadas provas que ele deveria submeter-se. Estas provas, como o próprio Espírito esclarece, é consequência da posição evolutiva em que esse Espírito se encontra. Certo? E aí, uma vez que você escolhe estas provas, que fazem parte do planejamento existencial que cada um de nós faz, como as diretrizes, aí você estaria submetido a um destino não absoluto, mas um destino relativo. E nós vamos entender porque não é absoluto. Então, é uma fatalidade, entre aspas, consequência das escolhas. Seguindo com a resposta, falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir.
Aqui está a diferença. A diferença. Existe esse destino relativo, existe essa fatalidade em relação às provas físicas. Mas quando as leis divinas, elas são acionadas e são as leis morais que estão na nossa consciência, seremos sempre livres para poder, utilizando-se do novo livre-arbítrio, fazer novas escolhas. E aí poder, como diz, ceder ou não às tentações que surgem em nossa vida ante as provações que estaremos submetidos dentro desse planejamento. E quando falamos em tentações, é preciso também entender qual o verdadeiro sentido da palavra tentação. Que nós temos uma tendência de transferir isso para fora, de imaginar que as tentações são situações externas que acontecem, que podem alterar a nossa forma de agir, cedendo ou não. Quanto na realidade, Chico Xavier nos esclarece que as tentações são os reflexos da inferioridade que nós trazemos. Então as tentações não estão fora, as tentações estão dentro da gente. Porque diversas pessoas podem passar pela mesma situação externa, mas nem todos podem sentir-se tentados a sucumbir ante essas situações e ante essas provas. Então, as provas e as tentações que enfrentamos na vida, aquelas que falam mais fundo dentro da gente, aquela que mexe no nosso interior, aquela que nós nos sentimos mais atraídos, são estas que encontram ressonância dentro de nós, e isso atesta ainda o nível de inferioridade evolutiva que nos encontramos e, ao mesmo tempo, mensura a necessidade que cada um tem de progredir nesta área e neste campo. Então, Emmanuel continua esclarecendo, diz: o porvir, sem estar rigorosamente determinado, está previsto nas suas linhas gerais. Então é isso, quando nós fazemos um planejamento existencial e estas provações que criam uma espécie de destino, elas são apenas nos aspectos gerais, não é um fatalismo que o indivíduo não pode mudar. E ele complementa que o livre-arbítrio, como lei irrevogável na esfera individual, é perfeitamente separável das questões do destino anteriormente preparado. Em suma, podemos dizer que todos nós temos um destino, mas todos nós podemos alterar esse destino conforme as novas atitudes que nós vamos assumir ante as situações da vida. E no livro Consolador, esta pergunta ela é mais profunda, porque ela envolve o entrosamento dos dois. Como é que o determinismo e o livre-arbítrio podem conviverem juntos dentro da nossa existência? Então, Emmanuel continua esclarecendo que esses dois conceitos coexistem para nos permitir elevação e redenção. Vejam bem, se o destino nos cria uma situação de redenção, o livre-arbítrio pode nos proporcionar também uma situação de elevação. Por isso que ele conjunta. É o entrosamento desses dois elementos que nos permite elevação e redenção. E ele diz, o primeiro, o determinismo, ele é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo, o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. Em suma, quanto mais nós nos acomodarmos com a situação evolutiva que nós nos encontramos, ainda primária, mais estaremos submetidos
ao determinismo, ou seja, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, onde as nossas escolhas equivocadas acionarão os mecanismos da lei de responsabilidade pela lei de causa e efeito, e nós ficamos num ciclo reencarnatório e não conseguimos sair dali. Igual aquela musiquinha, é o samba de uma nota só, batendo sempre na mesma tecla, e ninguém consegue dar saltos mais altos. Mas, à medida que o indivíduo se esforça, através dos processos educativos, e a própria existência fornece os elementos suficientes para a nossa educação, que são transformadas em experiências, o indivíduo vai conquistando esse direito de fazer estas escolhas, como Emmanuel complementa. O próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando ou amenizando-lhes os rigores. Aprendemos na codificação que nós somos construtores da nossa própria vida, que cada um é o artífice do seu próprio destino. É assim, é desta forma que nós somos construtores da nossa existência. O que cada um de nós que nos encontramos encarnados ou mesmo desencarnados, não importa, cada espírito que se encontra no universo, ele está ele está numa posição evolutiva que foi construída por si próprio, ao longo das inúmeras encarnações que ele já teve, onde submeteu-se aos processos educacionais e aí transformando as lutas, as dores, o trabalho em experiências enriquecedoras. E é desta forma que nós vamos progredindo. Emmanuel diz no livro o Consolador, quando lhe perguntam como é que o homem adquire experiência na vida, e ele diz, trabalhando e sofrendo, lutando e aprendendo, que nós vamos adquirindo as experiências necessárias para construir a nossa própria vida. E André Luiz diz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo que fala sobre faixas inaugurais da razão e sobre processo evolutivo, que cada um de nós vai construindo e tecendo os fios da túnica da nossa exteriorização, quer dizer, aquilo que nós somos, pelos fios da experiência. E a experiência é adquirida pela luta, pelo trabalho, pelo suor e pelas necessidades, pelas escolhas que nós fazemos ante as inúmeras oportunidades da vida. Então, gente, se nós fazemos isso, nós temos sempre a capacidade de fazer a escolha. É o maior patrimônio evolutivo que a providência divina concede ao ser humano. Mas isso não vem, entre aspas, de graça. É instrumento de evolução. É força que a providência divina concede ao espírito para que ele possa assumir a direção da sua própria vida. O que nós precisamos é sermos conscientes da força que temos dentro de nós e direcioná-la para as boas escolhas, para o caminho correto. É isso que nos esclarece na resposta 840 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta quem é que vem primeiro, é o progresso moral ou é o progresso intelectual? E os benfeitores disseram que o progresso moral, ele segue o progresso intelectual. E aí Kardec volta a perguntar, mas como é que isso ocorre? Ele disse, fazendo as escolhas corretas, nós adquirimos o discernimento e a responsabilidade pelos nossos atos. Ou seja, nós temos que aprender o que temos que fazer e depois fazermos as escolhas corretas. É a evolução consciente que a doutrina espírita preconiza para todos nós. É a fé raciocinada, como Kardec coloca, que deve enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ou seja, o espírita, senhor dos conhecimentos que hoje tem aí ao seu dispor,
ele pode não mais dizer: eu acredito na imortalidade da alma, ou eu acredito que tem vida depois da morte, ou eu acredito que existe mundo espiritual. Não, ele tem que dizer: eu sei que existe vida depois da morte, eu sei que a imortalidade da alma é realidade. Por quê? Porque os fatos assim o demonstram. Não basta saber, tem que compreender, disse o codificador. E quando se sabe, adquire-se a fé raciocinada que nos permitirá conquistar a libertação. Então, a capacidade de fazer escolha, o discernimento é que nos interessa. E Lucas já dizia isso lá atrás, porque do coração procede tanto o bem como o mal que nós exteriorizamos. Não esqueçamos que Jesus dizia que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque o que sai vem das construções íntimas, exteriorizando os nossos desejos, nossas ideias e nossos sentimentos mais profundos. E quando Jesus colocou, e os apóstolos assim referendaram o que é do coração, e nós sabemos hoje que o coração, ele representa a zona dos sentimentos, de onde, no chakra cardíaco, coordena a circulação das forças de base e das energias vitais do ser humano. É porque hoje nós sabemos, conforme Emmanuel nos diz e André Luiz, que o sentimento é que vai dar forma ao nosso pensamento. Todos nós somos seres pensantes. Estamos exteriorizando uma onda mental de forma contínua. Cada um na sua faixa de escolhas está exteriorizando uma onda mental em sua volta. Costumo dizer como se fosse uma carteira de identidade espiritual. Criamos uma psicosfera em torno de cada um, e lá é uma carta viva, é um livro aberto daquilo que nós sentimos, daquilo que desejamos, do que almejamos. Tudo isso é exteriorizado pela nossa onda mental, pela corrente de pensamento que nasce do próprio ser. Só que o pensamento, na sua essência, ele é neutro, ele existe em função de um sentimento, porque é o sentimento que ele dá cor e forma, diz André Luiz, e a vontade lhe dá impulso e direção. Então, olha aí como as coisas se casam direitinho. O livre-arbítrio, essa faculdade conquistada, que eu já falei como o maior patrimônio, que é uma força dentro de cada um de nós, ela vai nos permitir direcionar, impulsionar os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos são direcionados conforme as nossas escolhas. Mas o pensamento, repito, só existe em função do sentimento. Por isso que os sentimentos é que estão na raiz da construção do pensamento e da nossa própria vida. Aí nós vamos entender, já fazendo um parênteses, porque é que todos os dramas e sofrimentos da humanidade, eles estão sempre vinculados a um distúrbio do sentimento. Foi por ódio, foi por ciúme, foi por ambição, foi por briga pelo poder, foi por luxúria. E aí a gente começa a entender por que é que Jesus também direcionou todo o seu evangelho em cima da harmonização dos nossos sentimentos, convidando-nos a exercitar perdão, bondade e a vivência de um amor diferente do que nós imaginamos. Ainda não conseguimos conquistar e alcançar esta amplitude de amor sacrificial como o Mestre teve por todos nós. E nós vivenciamos o amor nas múltiplas formas que ele se apresenta, ainda conforme o nível de evolução que nós nos encontramos. Mas, repito, tudo está direcionado ao equilíbrio, à harmonia dos sentimentos, porque é lá do coração, como disse Lucas, que procede tanto o bem como procede o mal. E André Luiz diz: a vida é o resultado da nossa própria
escolha. E quando nós tentamos unir estas duas ideias com a ciência, aí nós vamos encontrar uma correlação muito proveitosa e enriquecedora. O Dr. Amit Goswami, por exemplo, que é físico da Universidade de Oregon, publicou vários livros sobre física quântica e sobre a questão do pensamento. Ele revela em um dos seus livros, Na Janela Visionária, este pensamento que ele diz que foi como o ahá que aconteceu para que ele começasse a entender a existência de Deus. Ele disse, olha, quando apresentamos a palavra escolha como o fato de a consciência, utilizamos consciência aí como o espírito, escolher entre os eventos possíveis, surge o fato concreto da experiência. Opa, nós já falamos um pouco sobre experiência antes, lembram? As experiências é que vão moldar a nossa própria evolução. São os fios da experiência que vai definir o que cada um é no estágio evolutivo em que ele se encontra. E aí ele conclui, o físico, e assim pela primeira vez a ciência encontra o livre-arbítrio. Porque fazendo um parênteses, um dos postulados da física quântica diz que o universo só existe porque há uma consciência por trás que esteja promovendo o que se chama colapso de função de onda, não se preocupe com esses nomes, que faz com que os eventos aconteçam, sejam materiais, no universo material, ou seja, na dimensão espiritual, porque ainda é de matéria, só que em vibrações diferentes. Então, para que isso exista, não é produto do acaso, tem que existir uma consciência, e essa consciência, ele diz, é que cada um pode chamar de força maior, inteligência suprema, Deus, Alá, não importa, mas existe uma consciência que tem que existir uma consciência para explicar a existência do universo. E aí onde ele faz, porque houve uma escolha, e essa escolha transformou-se em experiência, e aí podemos dizer que a ciência encontra o livre-arbítrio e também encontra Deus. O Dr. Joe Dispenza, que é um neurocientista e pesquisador na área neuroquímica, ele diz que o lobo frontal é a área do cérebro responsável pela intenção firme, pela tomada de decisão, pelo comportamento regulador e pela inspiração. O lobo frontal no nosso cérebro, para quem não tem essa imagem visualizada, é essa parte anterior aqui, que tem por trás da nossa testa. Do ponto de vista evolutivo, ele não existia há bilhões de anos. Há 200 milhões de anos, por exemplo, quando habitava na Terra o homem de Neandertales, ele tinha faces de homens primitivos, e a sua fronte assim, era parecida muito com o macaco, com os macacos primitivos, o Homo habilis, o Homo afarensis, aqueles mais antigos. Mas, dali para cá, começou a haver expansão do lobo frontal. E hoje, quando você faz pesquisas na área da antropologia, você vai ver e vai dizer que o cérebro, ele aumentou de tamanho às custas do aumento do seu lobo frontal. E o lobo frontal, ele vem com essa função, não por coincidência. Tomada de decisão, capacidade de fazer escolhas, comportamento, inspiração, mostrando que essa área nobre do nosso cérebro, ela faz parte das conquistas evolutivas do cérebro para poder expressar qualidades das conquistas evolutivas do espírito. Afinal, como diz o título do livro de André Luiz, a evolução ocorre em 2 mundos.
Ocorre a evolução espiritual e quando o espírito reencarna, impulsiona o desenvolvimento do órgão para que ele possa se expressar. E nós ainda não chegamos ao ponto final. Nós estamos em processo de evolução. A doutora Candace Pert, uma das maiores farmacologistas, que ela foi quem descobriu os neuropeptídeos, ela também confirma essa hipótese quando ela diz que o livre-arbítrio está também localizado no córtex frontal e nós podemos fazer escolhas inteligentes e sermos conscientes dela. Então, gente, escolha está sempre presente em nossa vida e nós não podemos fugir da posição evolutiva que nos encontramos. Uma vez que nós chegamos aqui, não tem mais como retroceder. O espírito não retroage, a evolução não dá passos para trás. Conquistamos essa posição do esclarecimento, do entendimento. Então temos que fazer desse conhecimento e desse entendimento algo proveitoso para poder acelerar o nosso processo evolutivo. Foi para isso que o conhecimento espírita veio à Terra, como diz os benfeitores, para promover e acelerar a transformação moral do homem. Em tempos tão conturbados e tão difíceis, onde os valores morais são postos em xeques e questionados, o Consolador está aí, como uma bandeira tremulando mais alto, relembrando a mensagem moral de Jesus, numa nova conotação. Na conotação de quê? Do entendimento claro. O véu da letra desaparece. A cortina se abre para que o conhecimento espiritual seja revelado a toda a humanidade. E de posse desse conhecimento, adquirirmos o discernimento necessário para fazermos escolhas, como diz a doutora Candace Pert, inteligentes e sermos cada vez mais conscientes dela. Então cada um de nós faz essa pergunta, e aí, quem escolhe? Esse é o próximo passo. Ante as inúmeras situações da vida, todos nós amanhecemos, saímos para cumprir para o nosso trabalho, nossas responsabilidades, os nossos afazeres domésticos, e sempre somos deparados com situações, como eu coloquei na primeira figurinha, que abre dois caminhos à nossa frente, convidando-nos a fazer uma escolha e tomar uma opção. E aí, como responder essa pergunta? Quem escolhe? Temos duas opções. Primeira, a personalidade ou a individualidade? Essas são as duas opções. E aí onde vai entrar o conhecimento que adquirimos para nos dar o discernimento e permitirmos, nas situações da vida, escolher. É a minha personalidade que vai escolher? Ou será que é a minha individualidade que vai escolher? Na primeira situação, quando a personalidade escolhe, ou seja, quando nós apenas levamos em consideração o que já aprendemos na vida, e não buscamos nenhuma perspectiva de renovação e de melhora, nós estamos acionando no nosso cérebro o que os neurocientistas chamam de redes neurais pré-existentes. O que são redes neurais? Fazendo um parêntese. Redes neurais são caminhos no nosso cérebro, num conceito bem fácil de entender, por onde transitam informações. As redes neurais são formadas pelas conexões entre as células nervosas, que são os neurônios. E aí transitam informações, um desejo, uma ideia, um pensamento, uma vontade, uma cor. Então, tudo isso se conflui como se fossem verdadeiros caminhos para formar as redes neurais. Nosso cérebro funciona assim. Então, quando as situações da vida que nos convidam à mudança e nós não buscamos realizar essa mudança, aí deixamos a personalidade escolher, estamos apenas acionando
redes neurais pré-existentes, que representa a parte mais primitiva do nosso cérebro, vinculado mais aos impulsos automáticos, aos instintos e à lei de causa e efeito. Isso nos cria uma situação de quê? Dependência emocional do passado. O indivíduo está preso ao que ele já era, aquela situação, eu não mudo mesmo, eu sou sempre assim, não vou mudar. Passa pela mesma situação N vezes, mas ele reage sempre do mesmo jeito. Nunca para pensar que ele poderia tomar uma atitude diferente. Ele está vivendo mais de reação do que de ação. Por quê? Porque ele não para pensar, para refletir, para imaginar que existem outras opções na vida que ele pode fazer uma escolha diferente. E aí ele está sempre batendo na mesma tecla. Ele está, como diz André Luiz, como diz Calderaro, no livro No Mundo Maior, falando sobre a questão dos 3 cérebros. Ele está perdido num labirinto de causa e efeito, onde entra encarnação, sai encarnação, e ele não consegue dar nenhum passo de progresso na sua vida. Ou seja, ele está dependente emocionalmente do seu passado. Isto é uma decisão inconsciente. Nós estamos presos nos automatismos emocionais, neurológicos, comportamentais. Estamos agindo apenas, é o nosso inconsciente que está comandando a nossa vida. E o que é o nosso inconsciente, minha gente? O inconsciente é o somatório de todas as experiências que nós já tivemos. Está tudo arquivado lá no inconsciente. E ele lá fica mandando informações para o consciente. Se nós, quando estamos na zona consciente, tentando despertar para uma consciência lúcida, não, entre aspas, atentamos para essa situação, nós somos conduzidos pelo nosso passado, cheio de vícios, de erros. Como disse Joana de Ângeles, a nossa passagem pelos reinos inferiores foi tão, da evolução foi tão longa, que nos criou atavismos, que hoje são difíceis de mudar, mas que requisita de cada um de nós o esforço e a perseverança necessária para realizar tal mudança. Então, é uma decisão inconsciente e, consequentemente, repetição de experiências. Entramos na vida e saímos dela sem adquirir nada que seja proveitoso para a nossa vida, porque apenas nos deixamos conduzir pelo nosso próprio passado, pela dependência emocional que estamos vinculados. Mas dissemos que existe uma segunda opção, que a individualidade pode fazer essa escolha. Aí, quando a individualidade faz a escolha, não são mais as redes neurais pré-existentes e automáticas que são acionadas, é o córtex frontal. Lembram do que o Dr. Joe Dispenza falou, que o Amito Goswami, que a doutora Candace Pert disse? É o córtex frontal, a região responsável pela tomada de decisões, discernimento, pelas escolhas. Quando nós acionamos o córtex frontal, aí não é mais uma dependência emocional do passado, é o ser espiritual que está agindo no presente. Somos nós, no hoje, no aqui, no agora, aproveitando as lutas e as situações da vida e transformando-as em experiências enriquecedoras e principalmente renovadoras, para que nós possamos agir conscientemente. Não é mais uma decisão inconsciente, como mostramos anteriormente. Agora já passa a ser uma decisão consciente. É o conhecimento que nos proporciona a liberdade. Liberdade de onde? A liberdade da nossa própria ignorância, da nossa própria inferioridade. É o conhecimento que nos permite, de uma forma consciente, traçar o nosso futuro e o nosso destino e, consequentemente, a transformação que todos necessitamos. É assim que nós temos que aumentar a nossa vigilância do nosso dia, para que ante as inúmeras situações da vida, a individualidade fale mais alto e prevaleça,
para que ocorra realmente a transformação em nossas vidas. E o livro dos Espíritos nos esclarece lá na pergunta 833, que qual é a área do homem, qual é o setor onde o indivíduo goza de maior liberdade plena que ninguém pode acessar a não ser ele próprio. Ele diz, no pensamento. Por isso que o pensamento é o elemento que pode nos aprisionar, mas também pode nos libertar. Porque neste setor, nesta esfera íntima de cada um, nesse mundo íntimo, é ele e Deus. É o seu desejo, é as suas escolhas e as leis divinas sendo acionadas, lhe proporcionando liberdade ou encarceramento. E na pergunta 834, na sequência, Kardec pergunta se o homem se torna responsável por esse pensamento. Ele diz, lógico, perante Deus somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena, o absolve, segundo a sua justiça. Ou seja, minha gente, voltando à pergunta 821, as leis divinas, que é a vontade de Deus, estão na sua consciência, onde o homem tem liberdade plena para agir. E somente lá, ele e Deus têm acesso. Sou livre para escolher, pela lei de liberdade que me permite, mas terei que ser responsável pelas consequências dos que eu escolho, porque assim determina a lei de causa e efeito. Desta forma, lá no livro Ação e Reação, o Espírito Druso traz ensinamentos belíssimos que sintetiza toda essa nossa discussão de hoje. Cada um receberá de acordo com as suas obras, porque a semeadura é livre, porém esta colheita será sempre obrigatória. E somos nós que temos que fazer isso. Mas era esta a citação de Druso que eu queria trazer. Na sua infinita sabedoria, o Criador concedeu liberdade a todas as criaturas humanas, mas sujeitou-as a responderem pelas consequências de suas ações, num processo justo e equânime, no curso evolutivo de cada uma na busca da perfeição. Ou seja, minha gente, nós é que criamos o nosso destino. Somos nós que fazemos a nossa própria vida, e as situações, dolorosas ou não, difíceis ou não, pelas quais passamos, são consequências das nossas escolhas. Se não foi hoje, foi no passado. Mas a escolha está presente em tudo. É a lei mais presente em nossas vidas, a lei de liberdade. Ela está presente em todas as situações. Imaginemos uma situação. Nós estamos aqui fazendo com a capacidade de fazer escolhas, pela nossa vontade livre. Fazemos uma escolha equivocada. Gera as consequências como estão aqui. Nós já começaremos a ser ingeridos no curso evolutivo da nossa vida, ainda aqui na Terra. Desencarnamos, ainda as consequências das nossas escolhas, seremos responsáveis por ela. Mas mesmo assim, lá na erraticidade, depois da morte, ainda temos oportunidade de fazer novas escolhas. A bondade de Deus nos convida ao arrependimento, à mudança de conduta, a engajar em trabalhos construtivos do outro lado, nas equipes socorristas, trabalhar pelo bem do próximo, na dimensão espiritual. Com isso você já vai também suavizando essas consequências. Aí chega o momento de você reencarnar. E você é convidado a fazer uma análise, quando por merecimento, da sua futura existência. E ali você ainda lhe é permitido também fazer algumas escolhas sobre as situações provacionais que vai passar.
E essas escolhas podem ser atendidas ou não, diante do mérito que você tenha. Aí você renasce com um determinismo relativo, com um planejamento de vida, pelas situações que você vai passar, tudo consequência das suas escolhas. E aqui, mais uma vez, a bondade de Deus ainda lhe permite fazer novas escolhas, ou seja, alterar o seu destino, alterar a sua vida, porque você tem a oportunidade de semear novamente no campo do bem. Ou seja, nós sofremos porque fazemos as escolhas equivocadas. É aquele aforismazinho, aquele joguinho de palavra, trocadilho que diz: Deus convida o homem pelo amor, ele entende, mas não atende. Depois convida pela verdade, esclarecimento, ele entende, mas não atende. Aí Deus chama pela dor, aí o homem não entende, mas aí atende, porque a dor ensina a gemer, como nós aprendemos. Fazer a escolha consciente é usar da liberdade que Deus nos concedeu. E olhe que isso não é dito agora, vem lá do passado, o que Paulo escreveu em Gálatas, não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir-vos uns aos outros pela caridade. Ou seja, não useis da sua liberdade para que a sua personalidade faça as escolhas, mas sim que seja a sua individualidade. E para finalizar, essa última orientação de Emmanuel: aprendamos a obedecer, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, através da nossa voluntária rendição ao dever. Por amor aos nossos próprios deveres, conscientes das nossas obrigações diante do Pai eterno, e alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Então, gente, cumprir a nossa obrigação, como diz o benfeitor aqui, pela voluntária rendição ao dever, por amor aos próprios deveres e não por obrigação. É a ação ética e moral que Piaget defende dos seus livros, quando ele fala de você cumprir o dever pela própria moral do dever. Então você querer ser bom pelo simples fato de querer ser bom e não por obrigação. Chegaremos nesta fase. É como hoje nós procuramos fazer o bem, almejando um céu que nos aguarde no futuro. Procuramos fazer a caridade ou nos melhorar, querendo ir para nosso lar. Procuramos fazer o bem, porque assim a lei de causa e efeito diz que se não o fizermos, poderemos sofrer as consequências quando fazemos o mal. É um estágio evolutivo, diz os Espíritos. É um degrau nessa escada que todos vamos galgando paulatinamente, para que um dia passarmos a cumprir o nosso dever pela própria ação do dever. E fazer o bem, não porque eu quero chegar bem do outro lado, mas fazer o bem porque é meu dever, é minha obrigação, e eu me sinto bem fazendo o bem. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare hoje e sempre.